Moreno. Olha, eu vou te contar o pouco que eu sei. Meu pai chegou aí no Brasil, naquela época da Estrada de Ferro Mamoré, junto com minha tia Clarice, com uma irmã dele, minha mãe. Eles trabalharam, foi o tempo que, até o tempo que a Estrada de Ferro, a companhia terminou. E eles trouxeram, o pouco que eu sei, eles trouxeram esses barbadianos para trabalhar na Estrada de Ferro com a coisa de que eles trabalhavam, eram contratados para trabalhar e depois levar eles outra vez de volta para Barbados. Mas isso não aconteceu. A companhia fechou e deixou eles aí. Foi de onde ficaram muitos em Porto Velho do Abunã, lá em Porto Velho, que foi essa família Johnson. E tem muitos barbadianos que ficaram lá. E meu pai ficou no Brasil. Aí foi na época que meu pai veio aí a Abunã para trabalhar com um senhor que se chamava João Reis, que era o primeiro seringalista que teve nessa época. E meu pai trabalhava na embarcação, levando o pessoal, levando as comidas para o seringal. E aí foi onde nós nascemos, eu e meus irmãos, Altamira, Orlando, Aide e Oscar. Mal sorte de nós, crianças, que éramos tão pequenos, deu meningite na minha mãe e minha mãe morreu. Minha irmã maior ficou com 5 anos, o segundo com 4, minha irmã ficou com 6, 4, 5 e 1 ano. Então, também foi tempo que o seringal começou a decair, o dono morreu, meu pai ficou sem trabalho, sem mulher, agarrou e foi embora com nós para Porto Velho. Lá, eu não sei porquê, mas ele nos deu, cada um padrinho. Mas eu fiquei com ele, porque eu não tinha quem ficasse comigo. Aí ele agarrou e veio embora para Guajará procurar a essa irmã. Mas a minha tia tinha passado para morar em Riberalta com o marido dela. Por quê? Porque muitas famílias, uma dessas famílias inglesas, foram morar em Riberalta e não entendiam o castelhano. Como minha tia e meu pai falavam inglês, levaram ela para trabalhar com eles lá em Riberalta. Aí aconteceu de que com o correr dos anos, minha tia casou e esses ingleses foram embora. E ela ficou aí na Bolívia, em Riberalta. E meu pai não tinha com quem me deixar, me levou para Cachoeira Esperança com minha tia. Eu tive com ela uns 3 anos. A casa fechou, o marido morreu. Então, ficou muito pesado para ela criar 4 crianças. Aí ela decidiu vir embora para o Brasil. Meu pai ficou comigo, porque minha tia não pôde me levar. Ele esteve comigo para lá, para cá, cruzava o rio, vinha trabalhar outra vez. Até que nessa luta, ele conheceu o seu Benedito Ferreira, um brasileiro que era aduaneiro aí no Quadro, naquela época. Ele disse assim: o senhor está com sua filhinha para lá, para cá, por que não levar ela lá em casa? Eu tenho filho. Ele morava aqui na Bolívia. E aí foi dessa maneira que eu vim parar aqui, com idade já de uns 12 anos. Vim parar no seio dessa família boliviana, que esses foram meus padrinhos, e eles terminaram de me criar. Então, aí eu fiquei por aqui, passei o resto da minha infância. Aqui tive meus filhos, tive meu marido, não fui casada, mas graças a Deus tive meus 5 filhos lindos. E bom,
fiquei por aqui. Sinto que sou boliviana porque pelos meus filhos, pelo tempo que eu moro aqui, graças a Deus. É um solo onde eu achei a vida. Aquele casal que foram maravilhosos comigo, me deu carinho de mãe, carinho de pai, carinho de avó para meus filhos. Aqui mora na Suíça, ela é auditora, ela é contadora. Aqui está aqui comigo, ela é professora. O João, que não está, ele trabalha muito bem na companhia do Jacimento, ele também já é. O outro é eletricista. E o menor mora em Sucre. Ele é teólogo, estudou teologia, é pastor. Graças a Deus eu me sinto uma mãe realizada. Todo aquele sofrimento que eu passei, porque eu sei que não fui a única no mundo, né? Muitas crianças sofrem quando não tem mãe, porque não tem carinho mais grande na vida que a mãe, uma mãe. A única pessoa que chora por você, que sente a mesma dor que você sente, que ela passa a noite olhando se tu está bem, se tu não está doente, né? A mãe é uma coisa sublime. E essa eu não tive. E até hoje, que eu já sou mãe, sou avó, sou bisavó, ainda sinto falta. Porque vocês devem ver que a gente, quando tem mãe, eu vejo, né? Mãe, como faço isso? Mãe, isso daqui. Me orienta, me ensina. Uma mãe sempre está ao lado dos filhos, seja bom ou seja mal. Criei meus filhos com muito amor, nunca maltratei eles. Por quê? Porque eu fui maltratada. E todo o amor que eu não tive de mãe, eu dei para eles. Passei minha juventude dentro de um garapé, lavando roupa para criar eles. Paguei um colégio, eles estudaram um colégio particular, graças a Deus, de onde eles são os profissionais. E hoje em dia, graças a Deus, estou recebendo esse fruto de amor, de carinho, de respeito. Isso era uma cidadezinha pequena. Quando a gente chegava aí no porto, naquela época era barquinhos, né, com motor. Ninguém podia ficar em Porto Sucre, porque naquela época era Porto Sucre, não era Guajará-Mirim também. Então as pessoas tinham que passar direto para Cachoeira Esperança, porque se ficavam aqui, dava febre amarela e as pessoas morriam. Guajará-Mirim era aqui embaixo só. De onde é a rodoviária hoje, aí era maloca de índio. Você não podia chegar, nem pensar chegar no pé da serra. Os índios matavam aí de onde é o estádio. Eu nunca vi, mas meu pai chegou a ver, seu Benedito chegou a ver, quando os índios matavam, cortavam a cabeça das pessoas e penduravam num pau. Aí eu sei que veio o tempo do Romão Federico, esse se chama, como se chamava esse senhor, que foi terminando, Rondon, Marechal Rondon. Ele foi acabando com os índios, porque matavam muita gente. Como lhe digo, da rodoviária para cá ninguém podia, não tinha como pensar. No estádio nem se diga. Os índios estavam aí em cima da cidade já, do lugar, que era um povo pequenininho. Aí sei que falava meu pai que Marechal Rondon começou a
matar, não sei o que fez, mas eles foram indo embora e foram indo embora e até que foram embora. A minha origem da raça, meus avós, de pai e mãe, eles foram filhos de escravos. Os pais deles, naquela época, compravam a gente nos escravos e traíam aí para esse lugar de Bissau, Senegal, traziam, né? Compravam os escravos, meus avós. E naquela época, quando eles chegou, meu avô, meus avós chegaram a esse lugar, o que comprava os escravos era um homem que tinha a barba muito grande, muito comprida e muito cheia. Então os ingleses, esses escravos que vieram, meus avós, eles chamaram o lugar de Barbados, porque todos os que compravam os escravos eram barbudos. Então, esse senhor que comprou meus avós disse, olha, eu vou colocar o nome dessa ilha aqui, dessa ilha de Barbados. Aí nasceu meu pai, aí nasceram quase todos esses ingleses que vieram trabalhar aqui na Estrada de Ferro. Ou seja, eu sou filha e filho de escravos. Meus avós foram escravos. Essa é a única história, o pouco que eu sei da minha raça, como meu pai chegou por aqui trabalharam na Estrada de Ferro, foram enganados porque não levaram eles de volta. E foi de onde esses barbadianos ficaram em Porto Velho. A maioria, né? Uns voltaram, mas a maioria ficou aí em Porto Velho. E aqui estou eu, a única barbadiana nesse mundo. Antes de ir para a mão da minha tia, eu tive com um casal. Sofri, apanhava. Porque quando a gente não é filho, né? Tem os filhos na frente da gente. Então, eu sofri. Apanhei. Eu nasci numa hora muito triste. Uma hora que não deu sorte para mim. Não tive muito tempo para brincar. Não tive, muito pouco. Nunca tive brinquedo, em primeiro lugar. Minha brincadeira era correr de mancha, uma coisa, outra assim, mas eu tenho aqueles brinquedos, como eu digo. Minha infância foi um pouco restringida. Não fui muito feliz na minha infância, fui muito sofrida. Sentindo falta da minha mãe, sentindo falta do meu pai, sentindo falta de uma família que eu sempre queria ter. Eu chorava quando eu via que minha tia adulava as filhas dela, chegava, comprava pão, ela dava pão para as filhas dela, eu corria, queria ser adulada, ela passava a mão na cabeça dele, já sai, toma um pedaço de pão, vai brincar. Aí eu ficava triste. Corria e me sentava começava a chorar. Voltei para as mãos do meu pai e Deus iluminou essa família para o meu pai. E eu vim parar aí na mão dessa família, onde eu conheci um pouco de amor, um pouco de carinho, porque na verdade esse casal roubou um pouquinho de carinho e amor dos filhos dele e me deram. Essa senhora me ensinou a ser mãe, a ser uma boa mãe, a trabalhar, a dar amor a meus filhos. E aprendi. É o carinho das pessoas.
né? Que te respeitam, que te querem, que te ajudam. Quando você precisa de uma ajuda, você pede uma ajuda, você a tem. Eu sou uma pessoa muito querida nesse povo, muito amada, muito respeitada, porque não tenho nada que manche minha personalidade, minha honestidade. Essa é a minha vida. Satisfeita?